Bom, agora há pouco a gente falava sobre a inflação e os itens da mesa do brasileiro, como o café, são itens que vêm pesando, obviamente, no bolso. As exportações brasileiras do produto, do café que nós estamos falando aqui, caíram 25% em março sobre o igual mês do ano passado. E, de acordo com o setor, o resultado indica uma queda na oferta no final da entre-safra, com os estoques baixos. E o nosso entrevistado agora é o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Ferreira. Presidente, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo, boa noite. Tiago, boa noite, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Bom, para tentar esclarecer esse cenário em relação ao café, porque o café está obviamente caro, o consumidor obviamente não gosta disso, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, em relação às exportações, esse resultado se deve mais às questões internas aqui, como não só essa entre-safra que a gente fala, mas também as questões da própria natureza, a seca, muitas vezes a chuva, e isso se reflete também no preço interno, presidente? A queda das exportações se reflete principalmente no fato da entre-safra. Os preços internos, embora altos, aqui e lá fora para toda a indústria mundial, ainda estão muito aquém daquilo que foi a alta da commodity na Bolsa de Nova York e de Londres, que atingiu recordes históricos. Então, mesmo com uma correção que nós estamos vendo nos últimos dias, hoje subiu um pouco, mas vinha caindo bem, ainda os preços praticados estão abaixo, o custo da matéria-prima está acima do preço repassado para o consumidor. E, presidente, é muito difícil fazer qualquer projeção, por exemplo, para agora, esse segundo semestre, porque tudo nesse mercado de café é feito com muita antecedência, né? As próprias exportações, a encomenda, e isso demora um pouco e até o plantio. É uma cultura, sobre corrigir se eu estiver enganado, é uma cultura bianual, ou seja, são questões pensadas a cada 2 anos. É possível fazer alguma projeção para uma melhora e, consequentemente, não só o aumento das exportações e uma melhora para o bolso do consumidor aqui no Brasil? Não, é possível sim. Você colocou a questão da produção bianual. Obviamente, a gente, trabalhando em condições climáticas normais, o que não tem sido fácil, a tendência do produtor é cada vez mais você ter safras mais aproximadas. Então, aquela ideia de ano on e ano off, ela vem se reduzindo, exceto em acidentes climáticos. Com isso, a gente pode trabalhar com a safra que está entrando agora, que é uma safra que no Arábica, que é majoritariamente a produção brasileira, ela deve ter uma queda da ordem de 13%, mas ao mesmo tempo a de Conilon, que cada vez é mais importante, tem uma alta de 18%. Então, em relação às exportações, nós deveremos ter quedas nas exportações, isso porque nós viemos de um ano recorde histórico de exportações. O Brasil exportou no passado 50,4 milhões de sacas e consumiu 22 milhões de sacas, então nós estamos falando de 72 milhões de sacas. Quando a gente fala em quebra de safra e a gente olha esse número, fica óbvio que a produção foi maior do que as expectativas e que havia um estoque de passagem também maior, que permitiram esse recorde. Hoje a safra que adentra a partir de agora, já no Conilon e daqui a 2 meses do Arábica, ela é menor na soma total, com a vantagem de que ela é maior no Conilon. Por que a gente fala vantagem? No blend da cafeicultura, do café que é consumido no Brasil e no mundo, a tendência é o incremento cada vez mais dos robustas, o nosso Conilon. E esse café ele tem como característica preços mais atrativos, mais baixos do que o Arábica, embora também atualmente altos. Com a safra de Conilon maior, isso já é um alento de que os preços não venham a subir tanto para a indústria brasileira, porque ela já está aumentando no blend a participação do Conilon, até porque com a quebra do Arábica ela também não teria outra opção. Presidente, é óbvio que a situação do tarifaço preocupa todos os setores da economia, os exportadores, quem tem negociação com outros países. Eu pergunto para o senhor o seguinte, o que é possível falar dessa relação do café com os Estados Unidos e a preocupação do setor? O que pode efetivamente ocorrer com essa alta taxação que é colocada pelos Estados Unidos? Hoje a China retaliou. O mercado de café, para que o nosso público possa entender, quais são os principais mercados
externos aqui para o café do Brasil e qual é a preocupação que o setor está tendo? Não há ainda, obviamente, tudo muito claro, mas em relação ao tarifaço. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de café do mundo, o Brasil em segundo, é o maior importador de café do mundo, então um player extremamente importante. Um dado interessante é que o café, ele representa, no Brasil, 0,8% do PIB brasileiro. Entretanto, nos Estados Unidos, cuja economia é muito maior, ele representa 1,3% do PIB americano. Ou seja, o grão exportado para os Estados Unidos, ele agrega muito valor, milhões de empregos e é um fator muito importante social e na economia americana. O hábito de tomar café, o americano toma per capita uma quantidade interessantíssima de café. A tarifa, como você bem colocou, e esse ambiente de tarifa, ele é um ambiente que deixa realmente o mercado um pouco confuso, se não dizer bastante confuso, mas o que a gente observou nos últimos dias é que a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres, que representam a Arábica e Robusta, eles tiveram, no geral, um comportamento, assim como todos os ativos, agora tiveram uma correção, mas, em geral, as commodities caíram bem nos últimos dias. Então, embora a tarifa seja inflacionária, como a base de preço são as cotações no mercado internacional e essas cotações estavam em níveis recordes, nós estamos tendo, na verdade, uma retração no preço final momentâneo. Um dado interessante da tarifa é que o Brasil ele não está sendo tão penalizado no momento, sim, porque estabeleceu, estou falando do café, estabeleceu-se 10% como tarifa para o café brasileiro, mas a Colômbia, que não pagava nada, está tarifada em 10%. Então, nós estamos em condições de igualdade em relação à Colômbia. O maior concorrente do Brasil é o Vietnã, sim, que está com 46%. O grande problema é que o México, aí sim está a chave da resposta para você. O México está com tarifa zero. E qualquer matéria-prima importada do Brasil, do próprio Vietnã, quando adentra o México e é produzido como café solúvel, independente da origem, o entendimento é que ele será zero tarifa. Então, para o Brasil, para com o Vietnã, os 46% não aliviou muito do nosso lado, não. Entendi. Presidente, só para a gente fechar, claro que todo mundo se pergunta, quando que o preço do café estará menos salgado ou um pouco mais doce? Quando, presidente? A expectativa é que em condição climática normal, nós temos agora a entrada da safra. Terminando a safra, você tendo chuva e a florada, a expectativa é que até o final do ano nós tenhamos uma retração no preço e aí sim em condições de reduzir o preço para o consumidor. Conversamos com o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Ferreira. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Volto sempre. Até a próxima. Bom fim de semana. Um abraço, prazer falar com vocês.